Bom, estamos chegando ao fim com chave de ouro para a gente encerrar o Fórum Esfera Brasil 2025. Então, eu tenho a honra de convidar aqui ao palco o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para sua breve fala aqui. Por favor, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões. Queria agradecer ao João Camargo, a Camila, pelo convite e o prazer e o privilégio de falar para essa audiência. Eu, na verdade, vinha tentando organizar as minhas ideias sobre o que falar e resolvi falar sobre um pouco de tudo. E, portanto, dividi a minha apresentação, que prometo que não vai ser muito longa, ainda mais às vésperas da hora do almoço. Vou falar um pouco sobre o mundo, um pouco sobre o Brasil e um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal. E prometo não demorar demais. Ao olhar, e, portanto, vou falar sobre as generalidades e as especificidades que impactam as nossas vidas nos dias de hoje. Impactam de uma maneira mais genérica e impactam de uma maneira mais específica. Eu vou falar sobre o mundo, que é a primeira parte da nossa conversa. Nós temos feito todos uma reflexão sobre o que está acontecendo, que é a revolução tecnológica, que foi essa substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, a universalização dos telefones celulares, e a internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. A revolução tecnológica produziu uma nova economia, que é a economia do conhecimento, que é a economia digital, e como ela tem impactado as nossas vidas e a vida dos empresários de uma maneira geral, com a virtualização da vida, com a desterritorialização das empresas, e com uma passagem da riqueza dos bens físicos para os bens imateriais. Quando eu era bem mais jovem, a maioria de nós aqui éramos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, as que fabricavam automóveis e as que produziam os grandes equipamentos. Hoje em dia, nenhuma, como Esso, Shell, Ford, General Motors, General Electric, hoje em dia nenhuma delas figura mais entre as empresas mais valiosas do mundo, que são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, e Nvidia, talvez, com os seus novos nomes. Portanto, há uma transformação muito profunda. E, sobre essa transformação profunda, vieram as plataformas digitais e como elas revolucionaram a comunicação de uma maneira geral, democratizando o acesso ao conhecimento, democratizando o acesso à informação, democratizando o acesso ao espaço público e gerando uma série de benefícios e de complexidades com as quais o mundo inteiro está hoje procurando lidar. A revolução tecnológica e as plataformas digitais mudaram completamente a escala da comunicação social. Os jornais mais vendidos do Brasil têm cerca de 300 mil assinaturas digitais. A revista mais vendida do mundo, que é The Economist, tem 1,5 milhão de assinantes. O jornal mais vendido do mundo, que é o New York Times, tem 10 milhões de assinantes digitais. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários. Portanto, há um impacto brutal sobre a comunicação e as implicações que exigem regulações em matéria econômica para fazer tributação justa, para proteger direitos autorais, para impedir dominação econômica, para proteger privacidade e, evidentemente, para proteger o mundo de alguns conteúdos que são inaceitáveis. Não importa se você é liberal, conservador, progressista, não pode ter pornografia infantil na rede, não pode ter terrorismo na rede. Portanto, essa é uma equação que o mundo inteiro está tentando elaborar de uma maneira adequada. Como regular redes sociais para proteger liberdade de expressão e impedir que o mundo desabe num abismo de incivilidade. Esse era o primeiro tema mundial, a revolução tecnológica, que era a terceira revolução industrial. E antes que se concluísse a terceira revolução industrial, chegou a quarta, que é a da inteligência artificial, que é
essa possibilidade de transferência de capacidades humanas para computadores em matéria de tomadas de decisões e outras habilidades cognitivas. A inteligência artificial também vem com uma série de promessas e de coisas boas, como no processo de tomada de decisão, porque ela é capaz de processar muito mais informação com muito mais velocidade, a automação de muitas matérias, a linguagem vai deixar de ser uma barreira, porque daqui a pouco eu vou poder estar aqui falando em português e automaticamente a minha voz vai sair em hebraico ou em mandarim. E os impactos sobre o direito, nós hoje utilizamos no Poder Judiciário imensamente inteligência artificial, e sobre a medicina, que vai ser totalmente revolucionada. Há alguma coisa nova debaixo do sol, que é a inteligência artificial, e vai mudar as nossas vidas. Porém, ela vem com muitos riscos, vai impactar o mercado de trabalho, ao perigo de uso bélico da inteligência artificial, ao perigo da massificação da desinformação, que é alguém me colocar num vídeo dizendo coisas que eu nunca disse, sem que seja possível perceber que aquilo é uma contrafação. Portanto, também a inteligência artificial vem com muitas promessas boas, mas todos nós precisamos nos preocupar que ela não seja capturada pelos maus atores. Então, também a inteligência artificial precisa ser regulada. Só que é muito difícil regular a inteligência artificial. É claro que tem que regular para proteger direitos fundamentais, para proteger a democracia, para ter uma governança adequada, porém, a velocidade da transformação dificulta a regulação da inteligência artificial. Tem projetos no Congresso Nacional. O que eu quero dizer com velocidade da transformação? O telefone fixo, que é aquele que a gente mantinha, aquele preto numa mesinha com destaque na sala de casa, que os mais jovens não conhecem, levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular, que é esse aqui, que, de acordo com o meu amigo Carlos Aires, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, levou 17 anos. A internet levou cerca de 8 anos para chegar a 100 milhões de usuários, pois o ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Portanto, essa é a velocidade da transformação com o que nós estamos lidando no mundo, e daí a dificuldade de regulação da inteligência artificial. E o terceiro e último tema global que eu queria ter na agenda de todos, porque acho que é uma reflexão importante, diz respeito à mudança climática. Essa é uma questão que tem sido negligenciada, mas é uma questão definidora do nosso tempo. Nós estamos jogando as nossas vidas e as vidas das futuras gerações. Só que é muito difícil as pessoas se conscientizarem disso e passarem a agir por muitas razões. Ainda há muito desconhecimento e negacionismo, apesar de todos os cientistas dizerem que a atuação do homem na Terra vai produzir um impacto devastador. Em segundo lugar, as emissões e as agressões à natureza que se cometem hoje só vão produzir os seus efeitos daqui a 25, 50 anos. De modo que não há um incentivo para a política, muitas vezes, que se move por objetivos de curto prazo, que são os ciclos eleitorais, para efetivamente enfrentar essa questão. Em terceiro lugar, porque ela exige soluções globais. O que acontece na Amazônia, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, impacta o mundo inteiro, e não apenas esses países. Há 3 tratados, há o Acordo de Paris que está em vigor, os países não estão cumprindo o Acordo de Paris. No ano passado, o mundo superou o nível de aquecimento de 1,5 grau, e as consequências estão começando a ser sentidas. Seca prolongada na Amazônia, queimada no Pantanal, inundação no Rio Grande do Sul. Quem assistiu à devastação de quarteirões inteiros pelo fogo na Califórnia, o planeta está dizendo que está acontecendo alguma coisa. E, portanto, acho que o Brasil tem tudo para ser uma grande liderança ambiental, e nós precisamos investir pesado na transição ecológica e sermos uma liderança global nessa matéria. Isso era o que eu queria falar um pouco sobre o mundo na velocidade possível. Queria falar um pouco sobre o Brasil. No topo das preocupações brasileiras está o tema do nosso painel anterior, que é a questão da segurança pública. Onde você vai hoje, a segurança pública disputa com a saúde a principal preocupação da sociedade brasileira. E este é um tema que tem sido historicamente negligenciado, inclusive porque parte do pensamento liberal progressista no Brasil associa políticas de segurança pública com repressão e ditadura, quando segurança pública é um valor que não tem ideologia, inclusive porque há uma visão que eu considero equivocada
de que as principais causas são a pobreza e a desigualdade. Até podem ser, mas quem acompanha a vida verifica que pobre também precisa de segurança pública. Portanto, é um equívoco a gente deixar esse tema como sendo um tema que não é de toda a sociedade, mas apenas de uma visão mais extremada da vida. A minha ideia de segurança pública, e inclusive cheguei a falar com o ministro Lewandowski, mas a política tem muitas circunstâncias, houve um projeto que deu certo no Poder Judiciário, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele é capaz de ter uma base de dados muito rica sobre o judiciário brasileiro, ele tem um poder correcional onde acontecem coisas erradas e ele é capaz de traçar as grandes políticas públicas nacionais que depois os judiciários dos estados implementam. Eu continuo a achar que essa é uma boa solução para termos uma política nacional de segurança pública, como eu acho que todos concordam, sem prejudicar a autonomia dos estados. Não pode ser um jogo em que cada um atira a bola para um lado, ou que nem um filme do Monty Python que eu vi quando era criança, que era uma corrida de 100 metros rasos, dava um tiro de largada, corria cada um para um lado. Nunca vai saber quem ganhou. Portanto, a ideia de uma coordenação nacional me parece absolutamente indispensável e acho que o modelo do Conselho Nacional de Justiça deu certo. Minha segunda grande aflição, eu tenho muitas aflições com o Brasil, mas a minha segunda grande aflição com o Brasil diz respeito à educação. Esse continua a ser o grande problema brasileiro. E todo mundo diz que a educação é uma prioridade. Não é. Não tratam como prioridade. Eu vou usar um exemplo antigo para não politizar a questão. Quando o presidente Temer assumiu o governo, a grande discussão nacional era quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES. A educação, que todo mundo diz que é prioridade, ninguém estava preocupado em saber quem ia ser o ministro da Educação. Portanto, verdadeiramente, esta não é uma prioridade na vida brasileira. E foi isso que nos atrasou na história. Porque a deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos, e a falta de produtividade é o grande problema brasileiro, e elites menos preparadas, sendo que os problemas da educação brasileira já estão devidamente mapeados. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizado. A criança faz os testes internacionais brasileiros e fica nos últimos lugares. Portanto, se a educação não for uma verdadeira prioridade, a gente não vai conseguir avançar. Esse foi o grande trunfo da Coreia do Sul. Em 1960, o Brasil tinha 2,5 vezes o PIB per capita da Coreia do Sul. Hoje, o Brasil tem 1/3 do PIB per capita da Coreia do Sul. E penso que o investimento e a qualidade da educação são os fatores que fazem a maior diferença. Eu acrescentei, embora não estivesse aqui na minha lista, o tema da reforma política. Eu queria invocar a meu crédito que, desde 2006, eu escrevi um trabalho defendendo a implantação do voto distrital misto para 8 anos depois, o que teria nos poupado de um impeachment e de muitas chateações. Quando o presidente Gilberto Kassab, que é um craque, foi a primeira pessoa que me visitou quando eu me tornei presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sentou na minha frente e disse assim, eu não vim lhe pedir nada, eu vim lhe oferecer. O que o senhor precisa que eu faça? O que eu posso lhe ajudar? E eu brinquei com ele e disse, vamos implantar o voto distrital misto. E ele me disse, vamos esperar um pouco para ver o impacto da cláusula de barreira e da proibição de coligações em eleições proporcionais. Pois agora eu acho que o país está mais do que maduro para nós mudarmos o sistema eleitoral. Nós temos um dos piores sistemas eleitorais do mundo na eleição para a Câmara dos Deputados, que é o voto proporcional em lista aberta. Ele é caríssimo, ele tem baixa representatividade e ele não facilita a governabilidade. Porque nesse sistema eu não vou matar ninguém que já está morrendo de fome com tecnicalidades. Mas no voto proporcional em lista aberta, o eleitor vota em quem ele quer. Qualquer candidato daquelas listas, ele escolhe e vota. Ele vota em quem ele quer, mas ele elege quem ele não sabe. Porque aquele voto dele vai para o partido. E são os mais votados do partido que entram na Câmara dos Deputados, sendo que menos de 5% dos deputados são eleitos com votação própria. Portanto, mais de 95% dos deputados são eleitos pela transferência de votos que foram dados a outros deputados. De modo que a gente tem um sistema em que o parlamentar não sabe exatamente por quem ele foi eleito e o eleitor não sabe exatamente quem ele colocou lá. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem a quem prestar contas.
Portanto, é um sistema que funciona mal e produz um descolamento entre a classe política e a sociedade civil, o que é péssimo, porque numa democracia política é gênero de primeira necessidade. Portanto, o sistema distrital misto, que é um sistema em que o eleitor vota no projeto do presidente, aprovado no Senado, do ex-senador José Serra, o eleitor, vou dar um exemplo, é super técnico, mas eu acho que num ambiente como esse as pessoas entenderem vai ajudar. São Paulo tem 35 milhões de eleitores e tem 70 deputados federais. Como é que funcionaria o sistema distrital misto? Divide-se o estado de São Paulo em 35 distritos de mais ou menos 1 milhão de eleitores cada um. E cada partido lança o seu candidato para disputar naquele distrito, para preencher metade das vagas. E a outra metade é preenchida pelo voto partidário. Portanto, o eleitor vota no candidato do distrito dele e vota no partido que ele quer ter. No fundo, a eleição é proporcional. Se o partido tiver direito a 20 vagas, vão entrar 20 vagas. Se já tiverem entrado 15 no distrital, vão entrar 5 da lista. Por que é uma vantagem isso? Primeiro, o eleitor passa a saber quem é o parlamentar que representa o seu distrito. Ele tem de quem cobrar. A campanha passa a ser feita para 1 milhão de eleitores e não para 35 milhões de eleitores num espaço demarcado. Portanto, fica muito mais barata. E o sistema distrital misto desestimula a fragmentação partidária. Pelo contrário, ela tende, não propriamente a um bipartidarismo, mas a uma redução dos partidos para se formarem blocos. Portanto, eu acho que, saltando uma eleição, nós já estamos maduros para implantar o sistema distrital misto. A grande dificuldade é a definição dos distritos. Nos Estados Unidos, até hoje, mas lá é definido politicamente. Aqui a gente tem a justiça eleitoral, que teria a capacidade de fazer isso de uma forma não contaminada politicamente. E o último tema sobre o Brasil que eu queria falar é isso, eu tenho certeza que cala fundo num ambiente como esse, nós ainda não superamos o preconceito que existe no Brasil contra a livre iniciativa. O país ainda é um país viciado em Estado. O Estado é muito importante para as políticas sociais, mas nós precisamos superar esse preconceito contra a livre iniciativa, que é um preconceito que vem do tempo em que a riqueza privada vinha de concessões fraudulentas, licitações esquisitas, inside information. Hoje em dia você tem gerações de empresários que produzem, que investem, que arriscam e que inovam, e a mentalidade da sociedade ainda continua com aquela percepção viciada de que lucro é uma coisa ruim, porque geralmente é proveito sobre a pobreza de uma maneira geral. E quando as empresas têm lucro, se perceberem o tom da mensagem, a empresa tal teve um lucro de tanto, como se fosse, como o país é pobre, as pessoas ficam inconformadas que haja o sucesso empresarial, sem lembrar que é o sucesso empresarial que traz riqueza, que traz emprego, que traz renda para ser distribuída. Nós ainda não conseguimos derrotar isso e penso que esse seja um tópico também importante entre muitas coisas na vida brasileira. Falo um minuto sobre o Supremo Tribunal Federal antes de chegar ao fim. O Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele tem um papel diferenciado em contraste com as Supremas Cortes dos outros países do mundo, de uma maneira geral, e eu viajo pelo mundo em viagens acadêmicas ou em viagens institucionais, converso com todo mundo e acompanho isso. Eu sou professor de Direito Constitucional. A razão pela qual o Supremo desempenha um papel diferenciado é que a Constituição brasileira é uma Constituição muito mais abrangente do que as Constituições que se encontram pelo mundo em geral. A Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, cuida da separação de poderes, tem uma declaração de direitos e organiza o Estado. O Brasil é uma federação complicada, como nós vimos, e Rita mencionou o federalismo cooperativo, mas o Brasil é uma federação. Porém, a Constituição brasileira cuida de muito mais. A Constituição brasileira, ela cuida do sistema de seguridade social, ela cuida do sistema tributário, ela cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida do sistema de proteção às comunidades indígenas, ela cuida do papel do Estado na economia, ela cuida dos servidores públicos, ela cuida da família, da criança, do adolescente, da mineração e por aí vai. E da comunicação social. Portanto, temas
que, na maior parte do mundo, são políticos, no Brasil eles foram trazidos para a Constituição. Trazer um tema para a Constituição é, em certa medida, tirá-lo da política e trazê-lo para o direito, porque, com base nas normas constitucionais, as pessoas vão ao judiciário judicializar as suas pretensões. Somado a este fato de que quase tudo no Brasil relevante está na Constituição e permite a judicialização, existem ações que permitem você chegar diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, você só chega à Suprema Corte, como regra geral, por recurso, writ of certiorari. Na Alemanha, você só chega por recurso, reclamação constitucional. No Brasil, você pode propor ações diretas perante o Supremo, questionando a constitucionalidade de uma lei ou a ausência ou insuficiência ou deficiência de uma política pública. De modo que qualquer tema pode chegar ao Supremo. E aí vem o terceiro fator. A Constituição prevê quem é que pode propor essas ações diretas. Podem propor essas ações diretas o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores, todas as assembleias legislativas, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. Ou seja, é preciso que um interesse seja muito desimportante para não conseguir que, pelo menos, alguém leve ele ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, quando alguém diz que o Supremo se mete em tudo, não é verdade. A Constituição brasileira trata desses temas e tudo pode chegar ao Supremo. De modo que a gente decide de demarcação de terras indígenas a interrupção de gestação. A gente decide de pesquisas com células-tronco embrionárias à queima da palha da cana-de-açúcar. A gente decide de desmatamento. O judiciário no Brasil decide as coisas mais... Eu não gosto de dizer ridículas, porque há coisas que são importantes para uns e que são desimportantes para outros. Mas a gente decide, o Poder Judiciário, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, decidiu que o colarinho do chopp faz parte da bebida. Ou seja, no Brasil, não só foi judicializado, como chegou ao 2º grau de jurisdição, saber se o colarinho de chopp faz parte da bebida. Mas, assim como eu estou dando esse exemplo, são muitos exemplos. É claro que, para aquele comerciante que foi autuado, aquela discussão era importante, porque, na vida, o que é importante para um pode não ser importante para outro. Eu tenho um cunhado que mora numa área mais rural, ali depois de Niterói, numa daquelas praias, e ele um dia chegou com um terno, que tinha ficado velho, ele é advogado, virou-se para o caseiro e falou: Pedro, você não quer esse terno aqui de presente? E Pedro disse: o terno não quero não, mas o cabide aceito, sim, senhor. É claro, ele não usa terno, o cabide é que interessava para ele, de modo que as coisas variam em importância para uma pessoa ou outra. Mas eu queria deixar claro, não é o Supremo que se mete em tudo. É um arranjo institucional brasileiro que permite que tudo chegue ao Supremo Tribunal Federal. O que faz com que a vida seja decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira. E, portanto, se a gente decide a favor do agronegócio, uma determinada disputa de terras, as comunidades indígenas vocalizam a sua contrariedade. Se a gente decide a favor das comunidades indígenas, o agronegócio vocaliza a sua contrariedade. Em matéria tributária, se a gente decide a favor do contribuinte, o governo diz que a gente não tem responsabilidade fiscal. Se a gente decide a favor do governo, o contribuinte diz que a gente é fazendário. Não há salvação em quem tem que decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Portanto, eu não me impressiono quando alguém diz que as pesquisas demonstram que o Supremo tem só 49% de confiança. Diz que coisa extraordinária. Pela quantidade de gente que a gente desagrada, podia ser muito pior. Mas, por evidente, você não pode medir a importância de um tribunal por pesquisa de opinião pública. Porque se tem uma forma nessa vida de você não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. E, portanto, a gente interpreta a Constituição com o pluralismo do Supremo, às vezes com divergências que eu mesmo tenho, mas faz parte da vida. A crítica é livre, é importante, mas criticar as instituições é completamente diferente de querer destruí-las. Nós vivemos momentos muito difíceis na vida brasileira. Eu preciso que os senhores entendam um pouco o que nós passamos e o que nós vivemos em termos de mudança de comportamento. Eu fui à final da Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro, com a minha mulher e meus 2 filhos, os 4 na arquibancada do Maracanã, sem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de problema.
Em 2016, eu fui assistir à abertura das Olimpíadas com meu saudoso e querido amigo Teori Zavascki. Fomos os dois e meu filho caçula. Só. Nenhuma segurança. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma possibilidade de sair na rua sem ter 3 seguranças. Foi essa transformação que ocorreu num país que se tornou mais agressivo, mais violento, em que as pessoas se sentem com liberdade de se manifestarem da forma mais grosseira possível. A democracia tem lugar para liberal, tem lugar para progressista, tem lugar para conservador, tem lugar para todo mundo. Mas a civilidade é um valor que vem antes da ideologia e nós perdemos isso e temos que recuperar. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. E, portanto, a capacidade da gente colocar as ideias na mesa, sem ter que desqualificar moralmente quem pensa diferente, é algo que nós precisamos recuperar e vai ser um salto de qualidade que nós precisamos dar na nossa vida em geral. E, por fim, ainda falando de coisas boas, estou falando das boas e das ruins, eu sou uma pessoa que gosta de ter uma visão construtiva da vida. Eu não sou como uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, que o sujeito foi ao médico e o médico disse para ele, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Tem uma ruim, tem outra pior. Vamos me dar a ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. Pô, mas o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Não é assim que eu penso a vida. Eu acho que a gente tem que ter um olhar construtivo, crítico, mas construtivo. Então, eu queria lembrar que nós temos no Brasil 40 anos de estabilidade institucional. É claro que o país tem sobressaltos de ameaça de golpe, sobressaltos tributários, como todos aqui vivemos nesses dias. A gente leva alguns sustos no Brasil. Mas nós temos 40 anos de estabilidade institucional. E para que a gente não trate esse fato com desimportância, eu gostaria de lembrar que essa é uma novidade. A história do Brasil sempre foi a história de golpes contra golpes e quebra da legalidade. E, portanto, só quem não sob a sombra é que não sabe reconhecer a luz que é ter 40 anos de democracia, com as dificuldades da democracia. Então, apenas para fazer um exercício de memória, do número de vezes e de situações em que quase se quebrou a legalidade institucional no Brasil, ou que efetivamente se quebrou. Revolução nos últimos... Vou começar em 1930, podia ter começado lá quando Floriano Peixoto não convocou eleições, podia ter passado pelos 18 do Forte, vou começar em 30. Episódios de ruptura ou de tentativa de ruptura. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição de Getúlio Vargas em 45. Foram-se os dedos da minha mão esquerda. Contragolpe preventivo do Marechal Lott para segurar a posse do Juscelino Kubitschek. 2 tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Aragarças. Veto dos ministros militares à posse do João Goulart quando da renúncia de Jânio Quadros. Golpe militar de 1964. Prorrogação do mandato de Castelo Branco sem a realização das eleições de 65. Acabaram os dedos da minha segunda mão e eu só tenho 2. Então, volto para a primeira. Ato institucional número 5 de 1968, o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo quando da doença de Costa Silva, outorga da Constituição de 1969, anos de chumbo do governo Médici, pacote de abril do Geisel que fechou o Congresso. Portanto, essa foi a história do Brasil. E, portanto, 40 anos de estabilidade institucional é alguma coisa que a gente precisa verdadeiramente celebrar. Eu vou caminhar para o fim, para um pouco reafirmar essa minha visão de que a gente deve olhar as coisas que estão erradas e criticá-las e ter a indignação que é para empurrar a história na direção certa, mas a gente tem que olhar também as coisas boas que acontecem, senão a vida vai ficando amarga e a gente está aqui para ser feliz. Portanto, olhando o copo meio cheio e o copo meio vazio da vida brasileira. O que está na parte cheia do copo? Nós tivemos crescimento econômico bem mais alto do que se esperava nos últimos 2 anos, 3,4% num ano, 3,3% no segundo ano, e este ano, pelas estatísticas prévias, a gente vai crescer um pouco mais do que se esperava anteriormente. Portanto, o país que viveu muitas crises e momentos de baixíssimo crescimento, e aqui um parênteses importante que eu acho que exige uma reflexão.
entre 1900 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, a uma taxa média de 5,5% ao ano. De 1980 para cá, a gente não está conseguindo crescer a uma taxa média de 2%. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que aconteceu que a gente parou de crescer, ou parou de ter a capacidade de crescer? Outro ponto do copo cheio. Temos a menor taxa de desemprego desde que se começou a contabilizar esta estatística. E aqui eu queria fazer uma observação importante e uma comunicação, porque tem passado abaixo do radar e vai fazer muita diferença. Houve um aumento de reclamações trabalhistas, efetivamente, a imprensa divulgou. As reclamações trabalhistas, elas aumentam no momento da demissão. A mais da metade das decisões trabalhistas, das reclamações trabalhistas, estão associadas às verbas rescisórias, no momento da rescisão. Então, o aumento de reclamações trabalhistas se deve, em boa parte, ao aquecimento da economia e à baixa taxa de desemprego, que produz mais turnover no mercado. Mais gente mudando de emprego gera mais reclamação trabalhista. Portanto, não é um fator necessariamente negativo. Mas o excesso de reclamação trabalhista traz problemas. Ele dificulta o investimento, traz insegurança e o empregador acaba se distanciando da formalização do emprego, porque aquilo pode trazer chateação. Então, nós aprovamos no Conselho Nacional de Justiça, e é isso que eu queria compartilhar aqui, uma resolução que diz o seguinte: se no ato da rescisão, do final do ano passado, só que a gente botou um valor muito alto, temendo que houvesse muita demanda, mas agora já pode qualquer caso, então, por isso que eu vou divulgar. A resolução prevê o seguinte: se no ato da rescisão, empregador e empregado estiverem de acordo e assistidos por advogado, a rescisão pode ser levada à Justiça do Trabalho, que a homologa, e fica proibido ajuizar reclamação trabalhista. Com isso, a gente acaba com a indústria da reclamação trabalhista. O que acontece muito frequentemente, todo mundo sabe disso. Depois da rescisão, que o trabalhador já recebeu o que de direito, eu estou falando de empresário correto que paga o que devia pagar. Depois que o trabalhador já recebeu, tinha que receber, um advogado o encontra e diz assim: eu consigo mais uns caraminguás para você. E ajuiza a reclamação trabalhista, e aí pede equiparação, pede hora extra que não ganhou, enfim. De modo que, com esta solução, no momento da rescisão em que está sendo pago aquilo que o trabalhador efetivamente tinha direito, porque ele está assistido por advogado, o juiz do trabalho verifica se os direitos fundamentais foram acolhidos, porque a parte negocial o juiz não tem que se meter, e ele, então, homologa e não pode ter mais reclamação trabalhista. Isso não esvazia a Justiça do Trabalho, que seria uma resistência política complexa, mas muda a jurisdição dele, de contenciosa para voluntária. E, portanto, eu acho que isso vai simplificar imensamente a vida de todo mundo, eu assim espero. No copo cheio, reservas internacionais altíssimas. A minha geração era uma geração que vivia apavorada com a dívida externa. Eu, quando estudei, fiz o meu mestrado fora, nos Estados Unidos, no final dos anos 80, em Yale, eu estudei International Banking e estudei International Business Transactions, porque eu queria ajudar o Brasil a equacionar o problema da dívida externa. Acabou esse problema, não tem ninguém mais preocupado com isso. Aí agora vamos para a parte do copo. E tivemos uma reforma tributária que, se for implementada adequadamente, também acho que nós vamos conseguir muitos progressos. A parte do copo vazio, todo mundo sabe, uma dívida pública que extrapolou a margem de segurança, e por isso tem trazido muitas preocupações. Uma coisa que me preocupa é a baixíssima capacidade de investimento público no país. 92% do orçamento está comprometido, portanto, sobra muito pouco para as políticas públicas que precisam ser implementadas no Brasil, e a governabilidade dificultada pela situação do orçamento. Baixa quantidade de dinheiro para investir e captura de uma parte relevante desse orçamento pelo Congresso Nacional. E aí não é propriamente quem é que direciona o orçamento, mas é a qualidade do gasto que a gente precisa ter preocupação. Portanto,
essas são algumas ideias que eu, com muito prazer, quis compartilhar, agradecendo mais uma vez o privilégio de estar aqui com empresários brasileiros. E aqui eu também gostaria de fazer uma última observação. O país vive uma onda de obsessão negativa. Tudo que se faz, procura-se o que está fazendo de errado, qual é a motivação errada que está por trás do que está acontecendo. Acontecem muitas coisas erradas no Brasil, mas tem muita gente honesta, tem muita gente íntegra, tem muita gente trabalhando para fazer um país melhor e maior. Se a gente tratar todo mundo que está na vida pública pela mesma régua, tipo, está todo mundo ali atrás de algum interesse errado, a vida não funciona bem. Eu vou dar um exemplo, e aqui é um exemplo de como o país ainda tem grande preconceito contra a livre iniciativa, contra o empresário de uma maneira geral. Eu tenho, no Conselho Nacional de Justiça, um programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. O que nós fizemos no Conselho Nacional de Justiça? Todos os tribunais fazem os seus concursos. Os tribunais estaduais fazem os seus concursos para juízes, os tribunais federais fazem os tribunais trabalhistas fazem os seus e vão continuar fazendo. Só que a gente precisava criar um padrão de qualidade nacional para a magistratura e acabar com rumores de coisas erradas que aconteciam nesses concursos. Então, criei um exame nacional de magistratura, que a gente faz em Brasília, pela Escola Nacional de Magistratura, que é um requisito para o sujeito se inscrever nos concursos locais. Então, tem um patamar mínimo de conhecimento que é feito de uma maneira inteiramente íntegra à aferição, de modo que não há risco de passar alguém desqualificado nos concursos regionais. Só que eu viajo o Brasil inteiro, visito todos os tribunais, e você vai no Maranhão, na Bahia, no Piauí, não estou falando no Rio Grande do Sul, o judiciário é 99% branco. O judiciário não parece com o Brasil. E a democracia é um projeto de autogoverno coletivo em que as pessoas têm que se sentir participantes. Se você exclui um segmento importante da sociedade, ele vira presa fácil de aventuras antidemocráticas, ou ele deixa de ser uma pessoa que esteja colaborando para o todo, porque ele está excluído daquele proveito. Portanto, a gente tem que incluir todo mundo, mas incluir com qualidade. Então, eu peguei e ação afirmativa e cotas não pode servir para o judiciário, serve para entrar na universidade. Mas o juiz decide a vida das pessoas. E, portanto, tem que ser uma pessoa qualificada. De modo que nós pegamos os 100 primeiros colocados do Exame Nacional de Magistratura, negros, e estamos dando a eles uma bolsa de R$3.000 por mês para eles poderem se preparar sistematicamente e passarem nos concursos. Portanto, em vez de cota, a gente está querendo qualificar as pessoas. E, porque é assim que eu penso a vida, fui buscar esse dinheiro na iniciativa privada. Nós precisávamos de 15 milhões para esse projeto, tínhamos conseguido 7 milhões. Eu falei com a Inês Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo, uma mulher maravilhosa, contei essa história para ela, ela disse, não tem problema, a gente faz um jantar lá em São Paulo e vamos reunir os empresários e você conta isso que você está contando e a gente vai conseguir mais uma fatia desse dinheiro. E aí assim fizemos. Ela organizou, foi um jantar ótimo, foi organizado, depois eu fiquei sabendo, na casa do presidente do iFood, vieram empresários de todas as áreas, todo mundo com boa disposição de ajudar no programa. A matéria que saiu na grande imprensa. A pretexto de obter bolsas para candidatos negros, Barroso se reúne com empresários que têm interesse no Supremo. Eu queria dizer aqui que todo mundo tem interesse no Supremo. Quando eu recebo prefeito, tem interesse no Supremo. Quando eu recebo deputado, tem interesse no Supremo. Quando eu falo com o presidente da República, tem interesse no Supremo. Quando eu converso com o presidente da Câmara dos Deputados, a quem quero muito bem, ele tem interesse no Supremo. O presidente do Senado, a quem também quero bem, tem interesse no Supremo. Os indígenas têm interesses no Supremo. Todo mundo tem interesse. Os sindicatos têm interesse no Supremo. Os advogados têm interesse no Supremo. Portanto, se eu não pudesse me relacionar com quem tem interesse no Supremo, eu ia ter que ficar trancado em casa. Mas quando eu me reúno com empresários, como nessa conversa aqui sobre o Brasil, as pessoas dizem, está lá porque deve ter algum interesse dos empresários no Supremo, que eles estão lá tentando fazer algum tipo de convencimento. E, portanto, é uma visão
de negatividade não é só sobre os ministros do Supremo, é sobre o empresário, porque quando eu converso com o índio não tem nenhum problema. Portanto, e o papel de um juiz não é, e não deve ser, nem conservador, nem liberal, nem progressista. O juiz é um ator institucional. A lógica de um juiz é certo, justo e legítimo. E não se é empresário ou indígena. Eu já decidi a favor de empresário contra indígena, já decidi a favor de indígena contra empresário, contra... Na vida, você tem que fazer o que é certo. Se há uma bênção que a vida me deu, é quando chega um caso na minha frente, eu estudo conforme a circunstância, ouço os meus assessores, ouço as opiniões contrárias de um lado e do outro, vejo o argumento contrário e decido o que eu acho que é certo. Há 12 anos eu faço isso. Eu decido o que eu acho certo e faço. E não tenho medo de nada, porque o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Essa é a minha crença mais profunda e é assim que eu tenho trabalhado na minha vida como juiz. Mas quando você trata todo mundo sob desconfiança, a vida pública começa a ficar desagradável. E aí você para de atrair as pessoas boas para a vida pública, porque não vale a pena passar por aquele nível de exposição. É isso que eu basicamente queria dizer, e aqui renovando perante pessoas que ajudam a produzir e a gerar empregos, eu adoro o Brasil. Eu estudei fora, trabalhei fora, mas um dia eu voltei para o Brasil com o Plano Collor fazendo água, e disse, é lá que mora o meu coração, é esse o país onde eu quero fazer diferença. Fui advogado 30 anos, a vida me levou para o Supremo, e a gente deve cumprir com alegria as missões que a vida nos dá. Mas eu sou muito convencido no Brasil, e verdadeiramente, que se a gente conseguir superar alguns gargalos, que é erradicar a pobreza, investir verdadeiramente em qualidade de educação, conseguirmos uma elevação razoável da ética pública e da ética privada no Brasil, acertarmos a parte fiscal e conseguirmos reunir as pessoas competentes, porque quando a gente colocou o Pedro Parente na Petrobras, a Petrobras deu lucro. Quando colocou o Ilan no Banco Central, a inflação foi sob controle. É só colocar as pessoas certas no lugar certo. Portanto, eu assim penso que multicultural como nós somos, multirraciais como nós somos, com integridade, competência e idealismo, nós temos tudo para sermos a sensação do mundo. Muito obrigado.